Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim, de Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar, para que onde você e eu estivesse, vocês estejam também. Amém? Existe um lugar reservado para mim e para você. O melhor lugar para estar é aqui, é aqui, é aqui. Olha para o seu irmão e fala: esse é o lugar, é aqui o lugar. Este é o seu lugar, este é o seu lugar. In the Father's house, there's a place for me. I am child of God, yes I am. Você pode dar um brado de aleluia no 3. Você vai sair do chão agora, hein? Sabe, filho de Deus? Filho de Deus? Quem é filho de Deus aqui? Você sabe o que é ser filho de Deus, irmão? Você tem direito de herança. Amém? Você vai dar um pulo agora no seu... Vem cá, Kelly. Vem cá, Kelly. Vem cá, Kelly. Pega na mão de algum irmão que está aí do seu lado. Olha pra ele, olha pra ele. Fala assim: você é filha. Fala aí, irmãos. Pega na mão de alguém e fala: você é filho, escolhida, perdoada, justificada, ungida, separada, mais que vencedora. Vamos dar um brado. 1, 2, 3. Você vai falar: aleluia, eu sou filho de Deus. Amém, irmãos? Amen. Então veja, hoje nós vamos falar a respeito de graça. Today we're going to talk about grace. Sabe, é muito importante você entender o papel do sangue de Cristo na história bíblica, na história de Deus por nós. It's very important you understand the blood of Jesus, the function of blood of Jesus for us. Para que você possa você se relacionar com Deus da forma correta. So you can, relate it to God in the right way. Você sabe, antigamente no Velho Testamento nós temos a aliança do favor merecido. In the Old Testament we have the alliance, the covenant of the deserved favor. Sabe, então era chamada da aliança mosaica por causa de Moisés, aliança da lei. And that was Mosaic, covenant, because it was Moses' covenant, the law of covenant. E você precisava obedecer a lei para que você fosse alguém abençoado por Deus. And you need to obey the law to be blessed by God. Mas você sabe, uma coisa que o próprio homem chegou à conclusão é que ninguém conseguia cumprir toda a lei do Senhor. And one thing that the man understood that nobody could follow the law directly. A Bíblia fala que não há um homem sequer que não pecou. The Bible says everybody sinned. Então veja a maneira como Deus vem, mas a Bíblia fala que por outro lado Deus amou o mundo de tal maneira. But the Bible says on the other hand, God loved the world in such a way. Mas veja, o homem pecou e a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. But the Bible says the man sinned and the wage of sin is death. Então a maneira de Deus conseguir resolver essa equação
foi ele enviando Jesus Cristo como mediador e reconciliador. So, to God to fix this equation, He sent His Son to mediate this division. Sabe, hoje quando nós celebramos a ceia do Senhor, quando nós estamos relembrando o sacrifício do Senhor Jesus, And today, when you celebrate the feast of and remember the sacrifice of Jesus, uma das coisas que nós estamos fazendo é celebrar a nova aliança. one thing that we're doing is celebrate the new covenant. Jesus, a Bíblia fala que na noite em que ele foi traído, ele pegou o cálice e falou: "Este é o meu sangue que é dado por vós." And Jesus, The God, Last Supper. in this Last Supper, get the drink. E ele diz o seguinte: nesse sangue é feita uma nova aliança. And he said, in this blood is made a new covenant. E ele fala: fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. And he said to do this all the time, to get together in my memory. Mas em memória a respeito do que do Senhor Jesus, irmãos? But in memory about what? About Jesus. Lembrar a respeito da nova aliança que foi feita agora no sangue dele. Remember the new covenant that was made in his Em name. outras palavras, Jesus estava falando: olha, agora vocês precisam lembrar que vocês não pertencem mais àquela antiga aliança. Now you have to remember that you do not belong to the old covenant. Agora vocês pertencem a uma nova aliança que eu estabeleço agora. Now you belong to a new covenant that I established. Então o que nós estamos fazendo hoje aqui é anunciando uma nova aliança. And what you're doing today here is announce a new covenant. Sabe o que nós vamos fazer a nossa vida inteira é a lembrar a respeito dessa aliança. What we're going to do in all our lives is remember this new covenant. Que aqui fala no verso 20 que agora nós somos embaixadores, ou seja, nós somos representantes de uma nova aliança. And in verse 20 that we what saw is that we are ambassadors of a new covenant. A maneira que Deus escolheu anunciar para o mundo essa aliança é através de nós, da sua igreja. The way that God chose to preach this new covenant is through us. Então veja, nós nos tornamos embaixadores de uma nova aliança. So now we became new ambassadors for a new covenant. Fala assim: eu sou embaixador da nova aliança. Say it, I am a new ambassador of a new covenant. Mas que aliança que é essa agora, meus irmãos? But what is this covenant? Você sabe, o homem havia pecado. You have to understand the man sinned. E o salário do pecado era a morte. And the wage of sin was death. E a única maneira de nós podermos ser salvos And the only way that we could be saved era que alguém viesse e morresse em nosso lugar. is that somebody else would come and die in our place. Provavelmente você já escutou isso, Probably you already listened to this. que Jesus morreu pelos seus pecados. That Jesus died for your sin. Sabe, mas eu quero falar de uma forma mais explícita But hoje. I want to tell you in a different way, more explicit. Como que isso aconteceu, meus irmãos? How this happened. Aqui no verso 21 fala: aquele que não conheceu o pecado, That over here in verse 21 says that one that didn't know the sin, a saber, Jesus Cristo, to know Jesus Christ, Deus o fez pecado por nós. God made him sin for us. Então veja, Jesus pecou durante a vida dele, irmãos? Não. Jesus died during his life. Não, Jesus sin. To sin. Jesus não pecou durante a sua vida. Jesus didn't sin. Mas a Bíblia fala que Deus o tornou pecado em nosso lugar. But the Bible says that God made him, became a sin in our place. Então veja, Jesus não pecou, mas Deus colocou o nosso pecado nele. Jesus didn't sin, but God put our sin in him. E ele morreu como um pecador. And he died like a sinner. Mas agora a continuação é o que é o mais interessante aqui do verso 21. But the continuation is more interesting in the Para verse que 21. nele fôssemos feitos justiça de Deus. For in him we gonna become justice in God. Em outras palavras, por causa de Deus pegou o nosso pecado e colocou em Jesus. In our words, God picked up our sin and put in Jesus. E agora Deus pega a justiça de Jesus And now God take the
justice Per- of Jesus. Pergunto para você, Jesus era alguém justo? And I ask you, Jesus was a just man? Jesus praticou obras de justiça? Jesus practiced works of justice? A Bíblia fala que Deus pegou a justiça de Jesus e Ele colocou em você agora. The Bible says that God picked the justice of Jesus and put in you Sabe, now. essa é a troca que aconteceu na cruz. This is the exchange that happens in the cross. Essa é a nova aliança que Deus faz This is conosco, the new covenant that God put on with us. ao qual nós chamamos de aliança da graça. And now we call this new covenant of grace. Porque o que significa graça? É favor imerecido. Because what grace means is Ou se- undeserved favor. Ou seja, você não merecia, Or you do not deserve, mas Deus, mesmo assim, Ele fez por você. but God, even though, made this for you. Então veja, eu quero dizer que hoje nós vivemos como justos. So I want to tell you, today we live a justice life. Nós somos justos da parte de Deus. We are just from the part Somos of God. justiça de Deus em Cristo Jesus. We are justice of God in Jesus E deixa eu Christ. dizer, tudo que Deus quer que você experimente na sua nova vida cristã depende de você entender isso. In all let me tell you, everything that God wants you to experiment in a new life, in Christian life, is depends you understand this. Se você não entender que você se tornou justiça de Deus, você não vai experimentar nada daquilo que Deus If you quer don't te understand dar. that you became justice of God, you're not going to experiment anything that God has in store for you. Mas eu sei que a maioria dos crentes ainda está apegado à questão do pecado. But I understand that the majority of the believers, stays together with the thinking of sin. Mas aqui no verso 19, olha o que But diz, in meus here, irmãos. verse 19, Deus it estava says, em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. I gotta find it here. Acusando mais os pecados. Not- Not considering anymore your sins. Not blame you for the sins. Então In veja, here, meus irmãos, eu quero dizer que o pecado é uma questão resolvida na sua I vida. want to tell you that the sin is a solved problem in your Porque life. Jesus já morreu pelos seus pecados. Because Jesus already died for your sin. Mas qual que é o problema, meus irmãos? But what's the problem here? Você olha para si mesmo You look for yourself, e você ainda vê semelhança de pecado. and you still looking and seeing the simile, the image of Por isso sin. que a Bíblia fala que o justo ele vive pela fé. Because that's why the Bible says É algo que the nós just precisamos live crer, by meus faith. irmãos. It's something that we have to believe it. Mas você sabe, eu estava estudando esse texto aqui. But I was studying this text here, E aqui tem uma chave nesse texto. and over here has a key in this text. E essa chave está lá no verso 16. And this key is in verse 16. Presta atenção comigo aqui. Pay attention with me here. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. So from now on, we regard no one from the worldly point of view, though we once regard Christ in this way, we do so no longer. Sabe qual que é o problema, meus irmãos? You know what's the problem? A gente ainda quer lidar da maneira natural das coisas. We want to deal with the natural way Você, with the things. você ainda quer se reconhecer segundo a carne. You want to recognize you through the worldly Você way. olha para si de uma forma natural. You look for yourself like a natural way. Você vê ainda os seus defeitos da velha vida. You already see the past mistakes that you did. Mas a Bíblia fala: daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. But the Bible says, though you once regard Christ in this way, we do so no longer. Sabe, ninguém mais você vai conhecer segundo a carne. You have to understand, you're not going to see anybody else. Isso inclui worldly você, way. meus irmãos. And that includes you. Os irmãos estão me acompanhando? Everybody's following me. Amém? Então veja, se você ainda olha segundo a carne para si mesmo, And
still look into yourself a worldly way, dificilmente você vai encontrar justiça em very você. hard you're gonna find God justice in you. Mas agora eu pergunto para na época que aquilo foi escrito, tinham pessoas que haviam conhecido Jesus pessoalmente, tinham visto ele literalmente de uma forma natural, segundo a carne. In the time that the text was written, people saw the person of Jesus Christ. Mas deixa eu perguntar, como é que você conheceu a Jesus? But let me ask you, how did you come to know Jesus? Na carne ou no espírito? In worldly or in the spirit? É impossível você conhecer Jesus na carne. Ele já deixou esse mundo aqui tem quase 2000 anos. Well, it would be very difficult to know Jesus worldly way. It's impossible It's impossible. because he's not here Yeah, anymore. because he's not here anymore. Então veja, a única maneira de você conhecer a Jesus é no espírito. And the only way so you can know Jesus is the spiritual way. Então a Bíblia está falando que agora também você vai se conhecer no espírito. And the Bible saying that you're gonna know yourself in the spirit. Porque a realidade que nós vivemos agora é no mundo do espírito. Because the reality that we live today is that we live in the spiritual A ninguém world. conhecemos mais segundo a carne, agora apenas no espírito. We don't know anybody else worldly way, but only the spiritual way. E é no mundo do espírito que agora nós temos a justiça de Deus sobre nós. And it's in the spiritual world that we have the God's justice over us. Porque veja, a sua carne já foi mortificada. Because your flesh was crucified. A Bíblia fala porque se um morreu por todos, logo todos nós fomos crucificados com Jesus. Because the Bible says if one died for everybody, everybody was crucified with Jesus in that cross. Então veja, os nossos pecados já foram resolvidos na cruz. So our sins was solved in that cross. Nós temos que entender agora é a justiça de Deus. We have to understand the justice of God, A realidade do Espírito. the reality of the Spirit. E o nosso problema é querer ainda olhar para a gente de forma natural. And our problem is looking ourselves in the worldly way. É querer julgar, lidar com as pessoas de forma natural, de forma carnal. Is judge and deal related to the people in a worldly way. Mas a Bíblia fala que ninguém mais agora nós conhecemos na carne. But the Bible says that we don't know anybody else in the worldly way. Nós conhecemos no Espírito. We know them in the Spirit. No Espírito nós lidamos com a justiça de Deus. And then in the Spirit we deal with the justice of God. Sabe, uma vez que nós entendemos isso, The time that we understand this, nós começamos a manifestar a justiça de Deus nas nossas vidas. we start to manifest the justice of God in our lives. Veja, irmãos, o que nós precisamos What we need, é ter revelação a respeito da justiça de Deus. it is a revelation of justice of God in our lives. Como eu falei, Jesus, ele não teve pecado nenhum, And like I said, Jesus didn't have any sin, mas Deus colocou o pecado nele. but God put the sin in him. E ainda que você também não tenha justiça nenhuma, And even though you don't have any justice, a Bíblia fala que Deus colocou a justiça em você. the Bible says that God put Christ's justice in you. Sabe, não é righteousness, né? Okay. Righteousness. Então veja, não é algo que você faça, é algo que você recebeu de Deus. It's not that you did, but something that you received from God. Sabe, essa é a troca da graça. That is the exchange of grace. Sabe, quando você tiver entendimento a respeito da justiça, And then when you have the understanding of justice, quando você começar a viver não segundo a carne, mas segundo o Espírito, when you start living not worldly, not fleshly, but from o resultado é que a cada dia você vai viver
expressando cada vez mais a justiça de Deus. Is the result of this is because every day you're going to express even more the justice of God in your life. Mas o ponto de partida é você entender isso, entender a nova aliança. But the beginning is for you to understand the alliance, the covenant. Entender o que foi que Jesus fez ali na cruz por nós. Understand what Jesus did in the cross for us. Jesus estava resolvendo o nosso débito com Deus. Jesus was solving our debt with God. A Bíblia chama isso de ministério da reconciliação. The Bible says call this the ministry of reconciliation. Sabe, eu quero dizer que Deus não está mais zangado com você. I want to tell you that God is not sad with you anymore. Deus não está mais julgando você. God is not judging you anymore. Porque nós somos reconciliados com Deus pelo sangue de Jesus. Because we are reconciled with God through the blood of Jesus. Sabe, irmãos, eu amo enxergar uns atos proféticos no Velho Testamento a respeito de Jesus. I love to be able to see some prophetic events in the Old Testament. Sabe, e um deles é a respeito da Arca da Aliança. Quem já ouviu falar da Arca da Aliança? And one of those is the Ark of Alliance. E a Bíblia fala que na Arca da Aliança haviam 3 elementos dentro dela. Quem sabe quais eram esses 3 elementos? That in the time of the Ark of Alliance, it was 3 elements inside of the ark. Você tinha o maná. You had the manna. Você tinha a vara de Arão. You have the stick of Aaron. Stick. E você tinha as tábuas da lei. And you had the plaque of law. Então veja, ali representam 3 coisas, irmãos. Over there represents 3 things. O maná representa a rebelião do povo contra a provisão de Deus. The manna represents the rebellion of God's people. Quando o povo de Deus começou a murmurar a respeito do maná que Deus estava enviando para eles. When God's people was complaining, bellyaching. A vara de Arão representa a rebelião do povo contra a autoridade de Deus. The stick of Aaron represents the rebellion against The authority of God. A Bíblia fala que quando o povo se rebelou contra Arão e questionaram, ele pegou aquela vara e ali nasceu um ramo. Então, a vara de Arão representa a rebelião contra a autoridade. The stick of Aaron represents the rebellion against authority. E as tábuas da lei representam a rebelião do povo contra as leis de Deus. And the plaque of the law represented the rebellion against the law, against God's law. Esses 3 elementos estavam dentro da Arca da The Aliança. 3 elements was inside of the ark. Mas era uma Arca da Aliança. But was the ark of alliance. Você sabe o que Deus fez com essa arca? And you know what God did with this ark? Deus mandou que o sacerdote aspergisse o sangue sobre essa arca. God tells the priests to put the blood of Jesus over this ark. No, not the Jesus. Só o sangue. Only the blood. Only the blood. Blood of over, animal, of the lamb. the blood of the lamb over this ark. E veja, quando Deus olhava para aquela arca, And then when God looked to this ark, ele não enxergava a rebelião do homem, mas ele enxergava o sangue sacrificado pelo homem. he couldn't see any more rebellion, of the people of God. He could see only the blood of the Então, da mesma forma, quando Deus ele olha para nós hoje, ele vê o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. In the same way, when God look at us, over us today, He can see only the blood. Ele of vê a Jesus over justiça us. de Cristo sobre nós. He see only the justice of Christ over us. Aquele que não conheceu o pecado, That one that didn't know sin, ele se tornou pecado he became sin para aquele que não foi justo. for those who wasn't Righteousness. Se tornassem justos em Cristo Jesus. They could become righteous through Jesus Christ. Amém, meus queridos? Amen. Glória a Deus. Se coloque de pé.